Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula, mais um encontro da gente aqui do Cursinho Aprovação. Eu, professor Pedro, quero agradecer a todos vocês que têm nos acompanhado, que têm visto as nossas aulas, todo o nosso conteúdo e todo o nosso trabalho para tornar você mais um dos aprovados em concurso público, ok? Você que ainda não nos segue, se inscreve aqui no canal, nos acompanha também nas nossas redes sociais, cursinho.aprovação, Pedro Vinícius _prof, nos acompanha também todo o resto do nosso material, tá o nosso WhatsApp aí também, 96830722. Se você quiser entrar em contato conosco para participar da nossa turma, fale com a gente. Aqui no YouTube a gente coloca vídeos um pouco mais resumidos, a nossa plataforma lá no Hotmart e também via as redes sociais são mais completas, com todos os vídeos no geral. Nós queremos convidar você a fazer parte também dessa equipe de aprovados, O nosso cursinho Aprovação tem esse objetivo de levar para você as principais disciplinas, os principais conteúdos para a prova, ok? Então nos segue, não nos deixa de acompanhar, e o assunto de hoje é a nova ortografia. Então nessa aula, de maneira breve, eu vou relatar para vocês aqui, demonstrar as principais mudanças. Tem 10 tópicos de aula, as principais mudanças do novo acordo ortográfico e aquilo que mais cai em concurso. Como eu coloquei para vocês, o nosso objetivo é trabalhar com as principais dicas de concurso público, ok? Então nos acompanha, nos segue, se inscreve e vamos para a aula. Vamos lá? Como vocês estão vendo aí, ortografia é o nosso assunto de hoje. Quando a gente fala de ortografia, a gente fala diretamente de mudanças que aconteceram recentemente, sancionadas, de maneira formal em 2006, no português, na língua portuguesa, desde o alfabeto até o uso de acentos, o uso de hífen, enfim, o uso de pontuação no geral, o uso de algumas letras. E aqui eu vou relatar as principais mudanças que caem em provas. Professor, cai tudo em prova? Não é tudo que cai em prova, vai depender muito da sua banca, vai depender dos conteúdos que estão lá. Então, você aí de casa que vai ter que perceber, Pega lá, eu sempre digo isso para os meus alunos, já grava isso aí como uma dica, Pega o edital da sua prova, rasga a folha, imprime a folha, decora, namora com a folha dos conteúdos que você vai precisar fazer na prova, ok? Porque você vai riscando aquilo que você vai vendo e possivelmente a questão da nova ortografia está presente na maioria das vezes, ok? Então vamos lá, ortografia. Eu vou listar em 10 pontos rapidinhos as principais mudanças para que você possa perceber. Vamos lá, primeira mudança. Perdem um acento os ditongos EI e OI de timbre aberto enquanto paroxítona. Professor, como assim? Preste atenção nessas palavras. Ideia, heróico e joia. Você percebe que tem um ditongo aí, o ditongo EI e OI, o ditongo que é um encontro de duas vogais, ok? Na mesma sílaba. Então, ideia, heróico. Professor, a partir da nova ortografia, esses ditongos perderam um acento. Antes você tinha um acento em heróico, em ideia, mas perderam um acento por quê? Porque são paroxítonas, ou seja, a sílaba mais forte é a penúltima. Quando a sílaba mais forte é a penúltima, sendo paroxítona, esses ditongos perderam o acento. Todavia, quero que você preste atenção. Já no caso das oxítonas, eles não perderam o acento. Chapéu, herói e pastéis. Então aí você tem o ditongo el, o ditongo oi e o ditongo ei, Ei. O encontro do E com I. Nas oxítonas, quando a sílaba mais forte é a última, no caso de chapéu, assim? Chapéu, a mais forte, a última, não perdeu o acento. Só perdeu o acento quando for paroxítona. E lembre, isso cai muito em prova. Professor, então o senhor quer dizer que herói tem acento, mas heróico não? Exatamente. Herói tem acento porque é uma oxítona terminada em ditongo aberto, Oi. Já heróico não tem, porque de acordo com a nova regra, a paroxítona perdeu esse acento. Segunda regra, que também cai bastante em prova, palavras com letras E e O, juntas, perderam o acento. Então, vou, enjoo, leem e creem, que antigamente tinha acento, perderam o acento. Toda vez que você vê essas duas letras juntas em alguma palavra, perderam o acento. Terceira regra,
perdem o acento, os vocábulos com ditongo antes do hiato. Professor, o que é o hiato mesmo? É quando eu tenho um encontro de duas vogais, só que quando eu vou separar as sílabas, elas ficam em sílabas diferentes, ok? Então é interessante saber isso aí, ó. Essas duas palavras que estão aí são as que mais as bancas colocam como pegadinha. Feiura e baiuca. Então, se você perceber aí, até na separação da sílaba, você percebe que esse U, ele fica só quando separa. Por isso que é um hiato, ok? Então, feiura é um hiato porque eu tenho esse U aí separado. Só que a regra só funciona se antes desse hiato eu tiver um ditongo, que é exatamente esse caso. Veja, em feiura eu tenho o E e o I antes do U. Em baiuca eu tenho o A e o I antes do U, né, perdão. Então, toda vez que eu tenho um ditongo antecedendo um hiato, ok? Esse hiato não tem mais acento, ok? Não tem mais acento. Quarta regra, o trema foi eliminado. Professor, o que é o trema? O trema é aquele acentozinho que tem dois pontinhos, ok? Normalmente em cima do U. Então, até o exemplo da palavra aí, né? Linguiça. Linguiça tinha, trema agora não tem mais. Professor, o trema foi eliminado de todas as palavras, de 99,9% foi. Todavia, lembre, de algumas palavras de origem estrangeira, sei lá, Müller, que tem trema, se essa palavra for ser traduzida aqui para o português, ela vai permanecer com trema, mas de acordo com a língua portuguesa, todas as palavras perderam trema, ok? Só palavras estrangeiras que vão manter esse trema aí. A partir de agora, a partir do ponto 5, vou falar sobre hífen, dando e resumindo as principais regras de hífen. Vamos lá. Ponto 5. Vogais e consoantes diferentes vão ficar juntas. E aqui eu quero que você decore esse macetezinho aí, ó. Não tem aquela regra, né? Que os opostos se atraem e aqueles muito parecidos se separam. É exatamente aqui que vai funcionar, ó. Vogais e consoantes diferentes. Toda vez que eu tiver vogais juntas, vogais diferentes juntas, elas vão aí fazer o que, professor? O que é que vai acontecer com elas? Elas vão se unir, né? E toda vez que eu tiver consoantes diferentes, elas também vão se unir. Então, autoescola, você vê, auto termina com O e escola começa com E. Vogais diferentes, eu junto. Super legal, super termina com R, legal começa com L, eu junto. Porque quando for diferente, tanto as vogais, tanto as consoantes eu vou juntar. Já na dica 6 está dizendo que quando eu tiver vogais juntas iguais e consoantes iguais, eu vou separar. Anti-inflamatório, micro-ondas, super romântico, super base. Tá percebendo, ó? Anti-inflamatório termina com I e inflamatório começa com I. Vogais iguais, eu separo. Super romântico termina com R e começa com R, então eu vou separar. Então eu vou unir os diferentes e eu vou separar os iguais, seja consoante ou seja vogal. E isso também vai acontecer entre vogais e consoantes ao mesmo tempo, certo? Se eu tiver uma vogal e uma consoante diferente, eu vou deixar as bichinhas ali unidas. Agora, se for igual, eu separo, ok? Sétima dica, juntar e dobrar quando eu tiver vogal mais R e S. Essa é uma das principais. Se eu pudesse enumerar aqui, uma das que mais cai em prova em termos de hífen é essa, ó. Antirrugas, antissocial, contra-regra, mini-saia. Professor, como assim? Antirruga termina com uma vogal, não é isso? Se você perceber que terminou com uma vogal e na frente tem um R, ok? Ou se não na frente tem um S, você vai dobrar o S ou o R e não vai colocar hífen. Essa é a dica, minha gente. Professor, percebi que é um R, percebi que é um S. Ô professor, mas se fosse assim, super romântico deveria ser junto. Não, super romântico termina com R, super, ok? Tem que terminar com uma vogal e começar com um R ou com um S. Se acontecer isso, você vai dobrar os dois e vai unir, ok? Grava isso aí, anota esse ponto. Oitavo ponto, ó. O hífen é obrigatório quando antecede a letra H. Essa é uma regra geral que você não pode esquecer. Então, ó, super-homem, anti-higiênico e outros exemplos. Toda vez que eu tiver lá uma palavra antecedendo e a próxima palavra iniciar com H, o H ele puxa hífen, ok? H ele puxa hífen, ele chama hífen para ele. Ponto 9, com os prefixos ex, sem, pós, pré, inter, super, hiper, bem, mal, recém, o hífen permanece. E aqui eu quero dizer isso para você. Professor, ó. As principais regras do acordo, elas mais eliminaram o hífen ou mantiveram o hífen? Isso é muito relativo, mas eu quero mostrar para você que existem algumas palavras que não perderam o hífen, ok?
tem lá prefixos que não mudam, eles pedem hífen. Um exemplo, pós-graduação. Eu não posso escrever pós-graduação sem hífen. E isso também parte muito de leitura. Eu sempre digo para meus alunos, uma dica para não errar a ortografia é ler. Porque quando você lê mais, que você conhece as palavras, você vai saber quando tiver alguma coisa errada, ok? Então, pratique a leitura, meu povo. Pratique a leitura. Até vendo, você vai perceber que já está errado. E por fim, a maioria das palavras compostas possui hífen, exceto boca a boca, mão de obra, dia a dia. Professor, o que são palavras compostas? Palavras compostas são duas palavras que formam uma coisa só. Quando eu quero dizer algo só, ok? Palavras que se referem a plantas e animais possuem hífen obrigatório. Então, deixa eu separar isso aqui para você. Bem te vi tem hífen. Por quê? Porque se refere a um animal. Ou se não, qualquer uma outra palavra que se referia a alguma planta, né, medicinal, permanece hífen como tradição. A maioria das palavras compostas, elas continuam com hífen, mas no caso de boca a boca, mão de obra e dia a dia, não tem hífen, porque de acordo com a nova regra, quando eu tiver um elemento entre essas duas palavras, pode ser uma preposição, pode ser um artigo, o que for, se eu tiver um elemento, eu não preciso colocar hífen. Então, mão de obra não tem hífen. Por quê, professor? Eu tenho duas palavras ligadas aí por uma preposição, ok? Se eu tenho uma preposição aí, eu não preciso colocar hífen. Toda vez que eu tenho algo, né, alguma classe de palavra, algum termo, algum vocábulo entre as duas palavras. Mas cuidado, no caso das referências a animais e plantas, esse hífen permanece. E o que a banca gosta de fazer? Ela gosta de confundir a sua cabeça, ok? Então, em tese é isso. Esse é o nosso vídeo de hoje, um vídeo de dica. Essas 10 dicas que eu coloquei para vocês. Professor, pode cair mais algo além disso? Eu acho muito difícil. Essas 10, eu reuni aquelas que eu mais percebi que mais tem caído nas provas e que as bancas colocam para vocês. Voltem esses vídeos aí, resumam. Se faltar alguma coisa, acrescenta aqui no comentário. Professor, também me lembrei de uma outra regra, não entendi isso aqui. Quem for do cursinho Aprovação, a gente continua avante no nosso conteúdo, né? Lembrando que esse é um conteúdo base de português que cai muito para nível fundamental e médio, ok? Então vamos lá. Cursinho Aprovação, um cursinho que é feito para te ajudar.